Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá então, minha gente. Vamos lá, meus irmãos. Vamos hoje. Tá comigo aí, Abner? A gente vai comprar um. Já temos o passador para que a gente possa eliminar, não é? Essa questão. Vamos lá. Criando os filhos. Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios, capítulo 6, verso 1 a 4. Mas antes de ler a instrução que está em Efésios, capítulo 6, verso do 1 ao 4, eu queria lembrar você como é que a gente está nesses estudos aqui. Primeiro, a gente desenvolveu o conceito de família da aliança. Não sei se você lembra disso. Foi muito daquilo que nós ouvimos hoje na pregação, inclusive. Depois disto, nós falamos sobre a crise na criação de filhos. Lembra daqueles dados que eu trouxe? Não sei se vocês se lembram. Aqueles dados todos mostrando que a paternidade e a maternidade estão em crise. Eu trouxe dados para comprovar isso. Se você tem dificuldade nessa sequência, você só ir lá no nosso app, está todos os artigos lá e você pode fazer uso deles, tá bom? Então, hoje nós vamos entrar na parte mais prática, começar a parte mais prática, que é criando os filhos mesmo. É apenas um começo. Na semana que vem, a minha ideia é ser mais profundo nas ações práticas. Hoje a gente vai trazer a ação conceitual. Então, eu queria que você abrisse, por favor, em Efésios, capítulo 1, verso 1 a 4. Como a gente está em escola bíblica, alguém pode ler, por favor, esse texto? E, se possível, se a gente tem microfone rodando aqui, aí para poder sair na gravação aí do estudo. Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, verso 1 a 4. Quem achou, por gentileza, meus irmãos? Pode ler. Obedecer a vossos pais no Senhor. Sim. Pois isto é justo. Uhum. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, Uhum. para que viva bem e sejas de longa vida sobre a terra. Uhum. Vós, pais, não provoqueis vossos filhos da ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, eu quero destacar o verso 4. Repete de novo, por favor, para que todo mundo escute, Renan. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Se você ouviu a oração do Mário orou assim: o Senhor não nos deixou sem instrução, o Senhor não nos deixou perdido. É justamente esse o ponto. Deus não nos deixou para a gente ficar naquela crise dos números. Todo mundo desesperado, sem saber o que faz com o filho, jogando filho para igreja criar, jogando filho para escola criar, jogando filho para terapeutas, psicólogos. Não que a gente não possa fazer uso disso, não é isso, mas a gente fica desesperado, sem saber o que fazer com os meninos, como a gente não tivesse instrução. Nós temos. E a primeira delas é a gente entender o que é que significa. Já parou para pensar nesse texto? O que é que significa criar filhos na disciplina e na demonstração do Senhor? Se alguém parasse, chegasse, perguntasse para você, você que é crente, eu li um versículo e eu estou perdido na criação dos meus filhos. Me explique aí o que é criar os filhos na disciplina e na demonstração do Senhor. Você saberia responder essa pergunta? Então é justamente sobre isso que nós vamos tratar nessa manhã. O que é que significa criar filhos na disciplina e na demonstração do Senhor? Vai comigo, Abner. Então, primeiro lembre-se que criar filhos é um chamado espiritual. Criar filhos é uma missão dada por Deus. Não é qualquer coisa. Deus nos chamou para ser pai e mãe, para ser pais. Deus nos chamou para isso, meus queridos. Então isso é um chamado, isso tem que ser desenvolvido como um ministério diante do Senhor. E olha só, e ministério, vocação, não é desenvolvido só no prazer. A gente tem hora que vai ter desânimo. Tem hora que a gente não sabe o que fazer com aquelas crianças, né? Que ela tá com aquela fase, não é? Mas a gente precisa continuar insistindo, pedindo paciência, orando. Aqui tem mães de 2, de 3, vai ter de 4, já tem de 5, em nome de Jesus, não é? Então, assim, com certeza, as mães estão dizendo, não, 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 receba a benção aí. Então, assim, a ideia é o seguinte, que a gente tem filhos para criá-los para a glória de Deus. Vai mais um pouco, Abner. Vai, Abner. Como fazer isto?
Pronto, essa é a pergunta. É um chamado espiritual. Ok, pastor. A gente já entendeu que isso é um dom divino. Por que é um dom divino? Porque nem todo mundo tem. Todo mundo pode ser pai? Todo mundo pode ser mãe? Não. Tem gente até hoje que luta para ser pai e mãe e não consegue. Por quê? Porque isso é dom divino. Isso é graça do Senhor. Isso é missão, isso é chamado. Entenda isso. Então, tá bom, se é uma missão, se é um chamado, então como é que eu faço isso, pastor? Você tem que fazer como as escrituras dizem, não sou eu. Na disciplina e na demonstração do Senhor. Vai mais. Então, a gente vai trabalhar sobre isso. Veja, o primeiro verbo que está aí nesse texto é o verbo criá-los. Ou, veja, criai-os. Está aí, ó. E vós, pais, não provoquei vossos filhos à ira, mas criai-os. Eu gosto desse verbo porque é o seguinte: criar no Senhor é nutrir espiritualmente, é cultivar o coração, não apenas disciplinar o comportamento. Veja, criação de filhos não é ações reativas ao que o menino faz. Não, é ação propositiva. Pais não esperam filhos agir para eles reagirem. Não. Pai propõe, cria o caminho para que eles sigam. Isso muda o jogo. Eu não posso esperar meus filhos apresentarem as demandas dele de pecaminosas, muitas vezes, para eu agora reagir às demandas pecaminosas dos meus filhos para corrigi-los. Não, você não está criando. Você está apenas reagindo. Criação, criar é proposição, é ser intencional, é mostrar caminho, é dirigir passos. Isso é criar. Tem gente que diz assim: eu não sei o que eu vou fazer com esse menino. Como assim que você não sabe o que vai fazer com esse menino? Exatamente. Né? Tá pro Mário que ele tá criando. Tá dando nem conta de Caleb direito. Marão? Tem hora que o Marão tá perto com o Caleb. Né? Todos nós temos isso, né? Então, veja lá. Criá-los é o seguinte. Primeiro, ouvir. Veja, vai. Dar atenção genuína à criança. Entender não só o mundo nosso, mas o mundo dele, para que você proponha direcionamento para ele. A gente tem escuta nossos filhos. A gente reage com os meninos como eles fossem não parte de nós, não parte da nossa missão. Eles estão ali, é um acessório que está ali, que eu lido com eles quando eu tiver tempo. Não, Deus lhe deu esses meninos, é a herança do Senhor, para que você escute, para que você converse. Vai mais. Diálogo aberto sobre vida e fé, mais um pouco. E discipular diariamente. Veja, convivência como instrumento de formação. Essa é a palavra. Pastor, o que é criar? É formar os filhos. Formar. Você não está no mundo para dar essa formação para a igreja. Você não está no mundo para passar essa formação para a escola. Não, quem forma é você. Quem educa é você. Quem cria de fato é você. Quem dirige o caminho é você, não é o outro. Isso é criar. Então, vou acabar meus slides rapidamente e aí eu já passo para a gente discutir a questão. Vai. Então, olha só, disciplina bíblica. Veja, como é que é o texto? Lembre-se que o nosso texto de hoje é Efésios 6:4. E vós, pais, não provoquei vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. A gente já viu o que é criar, é propor, é ser proativo e não reativo. E agora, o que é disciplina? O que é que essa palavra significa? Palavra paideia. De onde vem a palavra de paideia, de ensino, de pedagogia, de instrução, treinamento, correção. O que é, então, uma disciplina bíblica? Limites claros, constância e correção feita com amor. Veja, seu filho precisa entender os limites. E veja só mais uma coisa, vai mais um pouco. Pai, o que não é explosão emocional ou castigo sem propósito nenhum formativo. Se desesperar por causa de uma situação, reagir agressivamente ao menino, bater de forma desproporcional, ou castigá-lo, ou tirar tudo naquele sistema nervoso que a gente às vezes se pega, só eu, né, que me pego. Então, assim, você respirar e pensar o seguinte: qual é a atitude correta para eu disciplinar esse menino agora, para que eu forme o caráter dele, a aparência de Cristo? Você tem que respirar 10, 15, 20 segundos, 20 minutos, se for o caso, para pensar no que você vai fazer.
E na prática é um modo de vida constante que aponta para Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você. O artigo diz muito isso lá, você pode ler. E eu vou expressar aqui o seguinte. A gente lê esse texto de forma equivocada. A gente diz assim, criar na disciplina. Não, aqui comigo é disciplina, é linha dura. Não tem boquinha. Aqui a gente faz assim, tal menino é disciplinado. Ei, não. Disciplina bíblica não é isso. Você pode ser linha dura como for, o menino pode ter um comportamento excelente, ficar que nem aquelas estátuas na frente da professora, estátuas no culto, comportadíssimos, alinhadíssimos quando está em conversa com os amigos, famílias, e você está perdendo o menino. Porque a gente está sempre preocupado com o comportamento externo das crianças, para que eles não façam vergonha para nós. Isso não é criar na disciplina bíblica. A disciplina bíblica é todas as ações que você faz para trazer o coração do menino para Cristo. Isso é disciplina bíblica. Para que eles tenham temor, não de você. Seus filhos podem temer muito a você e não temer nada a Deus. Isso não é disciplina bíblica. Os meninos podem tremer na sua frente. Eita, papai já vem. E não ter nenhum relacionamento com Deus. Sabia disso? O que é que você quer? Você quer uma disciplina nos seus filhos para que eles apresentem comportamento legal, para que você diga, olha como meus meninos são. Ou que os outros elogiem você, ou você quer que eles temam a Deus? Quando as escrituras dizem que a gente deve criá-los na disciplina, a ideia de uma pedagogia, uma paideia que converge o coração da criança, que trabalha no coração da criança para que ela ame ao Senhor mais do que a mim. Para que ela não apenas se comporte externamente. É verdade que o comportamento externo melhora, ao passo que ele vai aprendendo ao temor do Senhor, que ele vai aprendendo a respeitar a Deus, que ele vai aprendendo a amar a igreja. Certamente isso faz com que eles mudem um comportamento externo. Mas tem pai que está muito preocupado com o comportamento externo. Para que o menino não converse, para que o menino não diga nada, para que eles sejam um robô, bem treinados. E deixa eu dizer uma coisa para você. Você está criando filhos para você. E não para Deus. Então a gente tem que se preocupar com isso. Disciplina é a palavra que tem que ser imaginada na nossa cabeça, que é uma vida, um modo de vida constante que aponta para Cristo. E não necessariamente comportamentos externos que estão distantes do Senhor. Então é isso que diz as Escrituras sobre disciplina. Agora, a gente vai achar bonito o menino que responde a pai, porque depois ele vai lá e ora. Não é isso. A gente vai achar bonito que crianças desrespeitem os mais velhos ou que se comportem de forma equivocada no culto, na escola. Não, a gente não vai aplaudir isso. Porque depois o menino cita o Salmo 23 de cor. Aí, tá vendo, pastor? O coração dele está indo para o Senhor. Ô, cara pálida, se está indo para o Senhor, vai evidenciar uma melhora no comportamento externo, obviamente. Agora, o que a gente está dizendo é que você não pode fazer a via contrária. Fique quieto, fique aí, faça assim, tal, para que você chegue no coração. Não. Vai para o coração dele. Trabalha. Por que você não perdoou seu irmão? Por que você desrespeitou seu pai? Por que você fez esse tipo de atitude com a sua irmã? Por quê? Por que você não pediu perdão para sua mãe? Você pecou contra a sua mãe porque você não age direito. Eu estou indo aonde? Estou indo no cerne da questão. Estou indo na razão. Eu estou querendo buscar o coração, entender por que ele agiu daquela maneira. E não simplesmente corrigir. Já que você fez isso, sente aí. E pronto. E 5 minutos de time out. Não, você não está disciplinando. Você acha que está disciplinando. Você está simplesmente corrigindo comportamentos externos. A gente quer que a disciplina atinja o coração e mude o comportamento de vida. Vai mais um pouco, Abner. A demonstração no Senhor. Notécia. Notécia é colocar na mente. Que a gente fala aconselhamento noutético, né? Vem daí dessa palavra de Colossenses 3,16. Essa palavra está em 1 Tessalonicenses. Essa palavra está em muitos lugares das Escrituras. Quando admoestai-vos mutuamente, ali é a palavra notécia. Opa!
Então, a primeira coisa que admoestação, o que é uma admoestação no Senhor? Primeiro, fundamentar toda a orientação nas Escrituras. Veja, a qualificação. A admoestação é qualificada no Senhor. Não é qualquer admoestação. Por exemplo, quando um dono de uma empresa admoesta o seu trabalhador para que ele não cometa o erro que ele cometeu de chegar atrasado na empresa, isso é uma admoestação. Agora, ela pode ser feita de forma natural, num relacionamento entre patrão e empregado, mas ela pode também ser feita no Senhor. O que o texto diz, de Efésios 6, verso 4, é que essa nossa demonstração, ela precisa vir e ser feita no Senhor. Então, isso significa, toda a nossa conversa tem que girar em torno da fundamentação bíblica, aplicar a Bíblia ao cotidiano, da criança com graça, mais um pouco. Aconselhamento espiritual, guiar o filho a enxergar a vida com os olhos da fé e ensinar a criança a raciocinar à luz do Evangelho. Esse é o primeiro. Se você esqueça todos os outros pontos, se você quiser ficar com o último, o que é a admoestação no Senhor, eu resumiria dessa maneira: ensinar a criança a racionalizar à luz do Evangelho. Veja, uma criança brigou com a outra, ou que tem filho único, brigou com o pai ou com a mãe. Qual é o primeiro approach que a gente tem que fazer? A gente quer mudar o modo de conduta dele, a gente quer criá-lo na disciplina e na demonstração. Então, o que é que a gente tem que conversar? Sentar e termos uma conversa séria à luz do Evangelho. Dizer o seguinte: por que você fez isso? Achou o pecado? Achou. Agora, achou o que era? Era inveja, às vezes é orgulho, às vezes é vaidade, às vezes é idolatria. Você tem que dizer o nome do pecado ao menino. Você está com inveja. Você é egoísta. Identificar pecados para ele. Porque se eu não identifico pecado para ele, ele nunca vai entender que ele carece de uma graça correspondente ao pecado para se livrar. Isso é admoestar no Senhor e no Evangelho. Veja, você vai dizer para a criança: você não quis dar ao seu irmão porque você é egoísta. Você tem um problema, você quer as coisas só para você. E aqui a gente é uma família, a gente precisa dividir. O que você vai fazer agora? Vai dividir apenas com o irmão? Não, eu e você vamos orar para que você receba a graça para vencer esse pecado de egoísmo seu. Aí você vai apontando para quem? Para você, que vai resolver o problema? Você vai apontando para Cristo. Você vai levando ele a Cristo. E você vai dizendo: não é comigo, teu problema não é comigo não, queridão. É que tu estás indo de contra aquilo que o nosso Pai Celestial estabeleceu. Então tu tem um problema não só com o teu pai terreno, não. Tu tem um problema com o teu pai celestial. Que aí a bronca é maior. Você tem que criar esses meninos entendendo que ele tem uma relação com Deus. Quando o pastor diz aqui, todo domingo: o que é que vocês são? Filho de Deus. O que é que vocês são? Filho de Deus. A gente está fazendo o que com essas crianças? Botando aí para onde? Para se relacionar com Deus. Essa é a ideia. De que eles se identifiquem não apenas como filho de Sam e Kelly, mas filhos de Deus. Que eles tenham um compromisso com o Senhor. Isso é criar na disciplina e na demonstração do Senhor. Mais um pouco, Abner. E aí, o que é o alvo dessa disciplina? Melhora de comportamento externo? Os meninos ficarem mais comportados? Os meninos fazerem mais orações? Os meninos estar mais... não receber recado da escola? Não, esse não é o alvo. O alvo é o coração deles. Lembre-se, seus filhos nasceram em pecado. Os meus filhos nasceram em pecado. Em pecado me concebeu minha mãe, diz Davi, Salmo 51, verso 5. O problema é interno. O comportamento revela o que há dentro do coração. Então, a gente tem que atingir o coração para que o comportamento mude de fato. Porque senão eles podem até enganar com o comportamento externo ali, ficar, mas não ter nenhuma relação com Deus. Então, disciplina revela a correção, a correção expõe motivações e desejos ocultos, é o que eu estava dizendo para vocês. Vai mais um pouco, Abner? E o Evangelho conduz. Só Cristo transforma o coração e leva ao arrependimento. Se você acredita naquilo que eu acabei de pregar hoje, você tem que entender que somente Cristo pode transformar nossos filhos e para que eles reproduzam um comportamento adequado. Somente Cristo. Não é a gente.
Não é a gente. Algumas crises não, uma crise de fé, e eu nunca me esqueço disso que Maria Vitória teve, e eu fiquei muito chateado com aquilo. Fiquei muito triste, muito desanimado. Eu sou um pai que não vale nada. Eu sou pastor, eu prego para os outros, não servo nem para minha própria casa. Você é uma farsa, Sandro. Você é um hipócrita. Você é um cara que não. Então, todos esses pensamentos que eu estou dizendo aqui para vocês me invadiram naquela hora. Me invadiram mesmo. Você fala de uma coisa que você não vive. Você é. Me senti um lixo mesmo. Pior que a gente é, mas naquele dia ficou mais claro. E aí, depois, Deus começou com o seu Santo Espírito e me incomodar com algumas coisas. E eu comecei a indagar a mim. Ah, mas de quem é a filha? De quem é? É sua mesmo? Ou você recebeu isso como missão? Primeira pergunta que eu me fiz. Tá, se a filha não é só sua, é minha. E por que ao invés de você estar aí se lambendo as suas feridas, lambendo e querendo entrar no seu vitimismozinho aí, por que você não trabalha como tem que fazer? Pega essa crise dela que ela está tendo e mostra para ela quem é que ela está desrespeitando. Conversa com ela sobre isso. Conversa com ela sobre o relacionamento dela comigo. Você só está preocupado com o seu com ela. Você só está preocupado com o que o povo vai dizer de você lá fora. Você só está preocupado que você é pastor. Você não está preocupado, por exemplo, de que ela pode construir uma relação muito melhor comigo se você não atrapalhar. Deixa eu usar essa crise dela para transformá-la, para moldá-la, apertá-la. Sou eu que estou fazendo. Isso durou quase uns 15 dias, uns 10, 15 dias depois. A gente conversou de novo e a coisa mudou, foi transformada, restaurada. E hoje está, graças a Deus, bem, caminhando. Então, assim, gente, a gente precisa entender que o alvo é o coração. Não é o comportamento externo. Não é se o menino está fazendo isso ou aquilo. Essas coisas vão ser modificadas quando o coração estiver alinhado. Porque senão eles podem produzir uma coisa que a gente se satisfaça tanto, mas eles estão longe de Deus e não vai resolver. Lá na frente, quando ele sair debaixo da tua tutela, sabe o que ele vai fazer? Mundão. Aí você diz assim, eu não sei o que aconteceu, Senhor. Esse menino era tão bem educado comigo. Eles estavam tudo aqui, eles vinham para a igreja, adoravam, cantavam, sabia os salmos de cor. E agora esse menino, todo mundo. Porque o trabalho não é externo, é interno. E a gente precisa pregar para o coração das nossas crianças, ganhar, pastorear o coração delas. Mais um pouco, e eu vou parando. E última coisa é, não provoquei vossos filhos a ira. Veja, pais provocam quando? Quando é que os pais provocam os filhos a ira? Quando eles humilham as crianças. Quando eles são incoerentes entre palavra e exemplo. Quando eles corrigem motivados pela ira. Tudo isso não produz efeito nenhum, meus irmãos. Não produz nenhum tipo de efeito. A gente não está para humilhar nossas crianças. A gente não está para ser incoerente. A gente fala uma coisa, a gente faz o que eu estou dizendo, menino. Mas você não faz. Pior coisa que provoca os filhos a ira é quando. Vocês sabem, vocês foram filhos, vocês são filhos. E quando o pai de vocês dizia uma coisa, mostrava uma coisa que ele não era, isso irrita você. Eu não irritava. E por que não vai irritar as crianças? A pior coisa do mundo é quando um pai diz, olha, faça assim, porque tem que ser assim. Aí você olha para a vida do pai, ela está totalmente desregrada com aquilo que ele ensinou para você. Isso é provocar os filhos a ira. Corrija motivados não pela ira, motivados por amor. Eu quero que você mude. Então, por isso que eu vou. Porque Hebreus capítulo 12 diz que Deus corrige quem ama. E ele corrige a gente. Então, a gente tem que corrigir nossos filhos. Mais um pouco. Então, não, os pais provocam filhos a ira e o modelo bíblico. Firmeza, limites que protegem e exemplo de vida. Não tem coisa melhor. Não discuta. Eu não discuto limite lá em casa. Limite quem põe é eu e Kelly. Acabou-se. Você não vai discutir com a criança, você vai só dar razões pela qual você pôs o limite, acabou. Não tem discussão. 9 horas é 9 horas. Não é 9h15, não é 9h20. É 9 horas. E ponto. E seja firme nisso. E exija 9 horas. Agora, também viva o exemplo. Se, por exemplo, 9 horas é para acabar a Netflix em casa, o streaming ou o jogo,
Você não der 9 horas para os meninos e você está no celular jogando às 9h30, 9h40. Não vai surtir efeito. Então, firmeza, mas com exemplo. Isso é o remédio que faz com que os meninos não provoquem a ira. Vai mais um pouco? Vai. E as últimas aplicações pastorais que eu queria encerrar aqui, deixar vocês perguntarem, a gente debater um pouquinho do resto de tempo que a gente tem. Nós somos imperfeitos, por favor, não exija de você mesmo aquilo que você não é. Você não é perfeito. Você não é perfeito. Nós não somos pais perfeitos. E a gente tem que aprender a lidar com isso. A gente quer que nossos filhos sejam perfeitos e nós não somos perfeitos. A gente quer que nossos filhos reproduzam tudo aquilo que a gente gostaria que eles fossem e nós não somos. Nem fomos. E nem fomos filhos assim. Nós não fomos filhos assim. Então por que a gente quer que os meninos sejam perfeitos se nós não fomos perfeitos? Se nós não somos perfeitos? A graça perfeita está em Cristo Jesus. O evangelho cobre as falhas tanto minhas, quanto dos meus filhos. O evangelho é para cobrir os meus problemas e o deles. Então, já que você e eu somos pais imperfeitos, peça perdão aos seus filhos. Admita que você erra. Admita que você não sabe. Quer ver um negócio que pai fica doido? É quando o menino pergunta uma coisa, ele não sabe, ele fica doido. Não fique doido, não. Diga, não sei. Vamos pesquisar junto. Vamos aprender juntos. Não sei, cara. Sou obrigado a saber. Então vamos lá, vamos juntos. E no discipulado, perseverança. Perseverança. Eu tenho uma filha de 23 anos. E eu me lembro das crises que Kelly tinha, existenciais mesmo, quando Maria Vitória começou na fase da aborrecência. Eu chamo aborrecência. Aquela adolescênciazinha, né? Aí na fase da aborrecência, Maria Vitória começou a querer virar no giraia, querer questionar tudo, questionar mundo, questionar a existência, o universo, questionar pai, mãe, fé. Sabe aquela doidice que dá na cabeça do adolescente que faz assim, eles despirocam um pouco, você tem que só ter paciência e botar eles na linha. Que ela endoidou. Eu abandonei tudo. Abandonei carreira profissional, abandonei estudo para cuidar dessas meninas. Olha o que elas são agora, olha o que elas se viraram, que elas se tornaram, que não sei o quê, e que entrou em crise. Doidou. Aí eu disse, ô Kelly, para. O que é que nós estamos fazendo de errado? Certamente temos alguma coisa. Vamos consertar. E o que nós fazemos de certo, vamos perseverar, minha filha. Uma hora vai dar resultado. Uma hora vai dar fruto. Nós temos que continuar. Nós não podemos. Deus não mandou que a gente fizesse dessa maneira, então nós vamos fazer até o fim dessa maneira. Nós não vamos mudar o método porque o menino está apresentando o resultado A ou B. Não, a gente fica no método que Deus deu. Então a gente vai insistir naquele método que o Senhor deu até o fim. Depois o fruto aparece. Pela graça e a misericórdia do Senhor, com os pais imperfeitos que Maria Vitória tem, hoje ela está 3 anos vivendo longe do pai, do pai e da mãe, nunca deu uma vergonha, nunca fez uma besteira extraordinária que a gente precisar sair aqui desesperado, pegar um avião para socorrer. E eu digo isso para ela: tu tá vendo o teu trabalho de lá de trás dando efeito agora, depois de 20 anos, 15 anos, 10 anos que seja. Tu tá vendo? Então é pra gente aprender que discipulado é perseverança. Você não muda a estratégia do discipulado porque o menino apresentou um resultado diferente. Aí você diz, é eu que estou andando diferente. Não, qual é o resultado do discipulado? Ora com ele, ensina a palavra de Deus a ele, seja exemplo de temor a ele, continue mostrando limites para ele, seja firme em amor e seja firme também na correção e caminhe com ele. Pronto. Não tem receita de bolo. É você fazer isso aí. E o que vai acontecer? Se eles forem do Senhor, meu amigo, Deus pega ele lá na frente, eles lá na frente, Deus mesmo dá uma ajeitadinha. Não se preocupe, não. Deus vai cuidar dos seus filhos também. Vai. Não se preocupe. Sabe? Porque é deles. Nossos filhos são deles. Herança dele. Então ele também está comprometido com a nossa criação. A gente tem que confiar nisso. Não precisa a gente enlouquecer, dizer, o menino mudou o comportamento, a gente, eu não sou um fracasso, não presto, não vale nada. Aí quer logo desesperar. Calma. Persevere. E sempre com o mesmo intuito no coração, dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o nosso objetivo de criar filhos, criai-os na disciplina e na administração do Senhor.
Resumo: criar é ser propositivo e não reativo. Disciplina é modo de vida e não comportamento externo. E admoestação é conversa orientativa sobre o Evangelho. Esse é o resumo que a gente tem para hoje. Vamos abrir para perguntas e respostas aqui, gente. Vamos lá. Alguém quer comentar alguma coisa? Lembrando que hoje é mais teórico. Na semana que vem a gente vai tentar... A gente entrou em algumas questões práticas aqui, mas vamos ser mais práticos na semana que vem, se Deus quiser. Alguma pergunta, alguma coisa, alguma colocação? Pastor Matheus, por favor, pega o microfone aqui para poder sair na live. Eu queria saber, Sami, pastor Sami, qual é o momento que você poderia utilizar-se para quebrar aquela ideia meritocrática que se tem do tipo, tirou uma nota boa, você dá os parabéns. Natural, todo mundo quer. Fez algo bom, você elogia, você... Mas quando acontece o contrário, errou, a tendência é corrigir. Mas qual seria o momento ideal e como fazer para mostrar também o fator graça para a criança? Para que ela entenda que o nosso Deus é um Deus de graça. Eu me lembro de um exemplo, acho que está no livro do Paul Tripp, que ele cita da criança que errou com a mãe e quando o pai chegou, a promessa era de disciplina e ele levou para o menino tomar um sorvete. E aí ele disse, eu tô fazendo isso com você para mostrar graça. Quando é esse momento e como é que a gente faz isso de uma forma que não que a gente também não descumpra o modelo bíblico de disciplina? É boa essa pergunta de Mateus, porque me dá a chance de dizer o seguinte: o seu relacionamento com seus filhos na criação, na disciplina e na demonstração do Senhor, sempre tem que ser 100% baseado na graça. E nunca na meritocracia. Ele não tem mérito em nada. Ele tirou 10 na escola, ele fez o quê? A obrigação dele. Você não tem que dar nada a ele não, queridão. Nada. Você não tem obrigação de dar nada a ele. Agora, se você quiser dar, você diga para ele, queridão, eu tô dando, mas é porque, por graça a você, não porque eu estou feliz com o seu desempenho, estou fazendo isso. Eu nunca dei. As meninas chegavam, pai, arrebentei. O que foi? Tirei, Sofia, primeiro A que ela tirou aqui na América. Chegou doido em casa. Que o problema dela era o seguinte, que não tinha pego inglês, primeiro ano, ficou no level 2 de inglês. Aí chegou em casa chorando, triste. Eu não vou pegar essa língua, não sei o que. Vai. Você vai, vamos orar aqui. Senhor, abre a cabeça de Sofia. Meu Deus, bota esse inglês dentro dela, abre a boca dela. E orava assim por ela, tal. Orava desse jeito. Senhor, pelo amor de Deus, dê a ela graça para ela pegar essa língua. Aí no outro ano, ela level 3. Level 3 do outro ano. Ô, pai, tá aí, tá vendo? E nota C e B. C e B. C e B. Aí esse ano, ela já tá no level quase 5, parece que é 4. Eu não sei se foi 4 ou 5 que ela chegou e disse: pai, tirei o primeiro A. Aí ela pensou, né, que eu tava orando com ela, que eu ia comemorar, que ia dizer, muito bem, não fez mais do que a sua obrigação, bora, continue. Aí pronto. Então, assim, veja, é você agir com graça, veja, o sistema meritocrático, uma hora você vai exagerar na dosimetria, tanto para mais quanto para bem, quanto para menos. Por exemplo, se eu dou, presta atenção comigo, se eu dou um presente, porque um filho meu tirou uma nota A, o que é que eu vou fazer quando ele tirar uma nota F? A outra está dizendo aqui, nordestina, lapada. No mínimo. Então, você entende que esse sistema de dosimetria, tanto para positivo quanto negativo, não funciona. Eu tenho que usar a graça quando ele for bem, e eu tenho que usar a graça quando ele for mal. O meu parâmetro com ele é a graça de Jesus, porque eu estou criando ele para se relacionar com Cristo. Isso não quer dizer que eu não tenha limites. Eu boto limites tanto no positivo quanto no negativo. É limites. Limites é uma coisa. Meritocracia ou desmeritocracia é outra. Não, eu estou lidando com eles com graça. Eu tenho que lidar com graça. Meu filho, ela chegou com A. Eu disse, muito bem, não fez mais do que a sua obrigação. Agora vamos orar agradecendo, porque quem fez você chegar nisso foi a graça do Senhor. Orei com ela agradecendo. Teve um dia que Maria Vitória chegou, desesperada, porque tirou um 4 em história. 4 em história, Rosiatu. O cara tirar 4 em história porque ele não leu a matéria. Fala a verdade pra mim. 4 em história pra se lascar, bicho. Rapaz, miserável, pelo menos decore as datas, né?
que você acerta ali pelo menos um 7, um 6. O cara chegar com 4 em história, naquele dia o sangue subiu pra cabeça, não, que vão tirar onda na minha cabeça. Então vai dizer que foi todo o sangue que foi tirado de mim. Nem tem sangue tanto pra isso, né, Maria? Então aquele negócio me ferveu, rapaz, me ferveu. Aí o que é que eu fiz? Inspirei, passei 1 hora, não falei nada, e ela chorando, chorando. Pai, me perdoa, chorando, chorando. Eu respirei. Peguei ela e disse, vamos dar uma volta. Levei ela no shopping. Pai, por que eu vou pro shopping com o senhor? A gente nunca foi pro shopping. Disse, vamos pro shopping, eu quero conversar com você lá no shopping. Aí cheguei no shopping, pedi um café, dei um doce que ela queria, e eu fui conversar. Você sabe que se eu fosse lidar com você, com o que você merecia, o que você acha que eu tinha que fazer? Rapaz, eu tinha que bater em mim, tirar meu celular, me deixar de castigo. É ela que disse, ela. Eu digo, então, vamos fazer o seguinte. Porque você respondeu de forma correta, você vai receber graça da parte do Senhor, não minha. Você sabe que você merece. Então agora a gente vai agradecer ao Senhor. Por quê? Não porque você tirou os 4 na nota na história. A gente vai agradecer ao Senhor porque você entende que você errou, não contra mim, mas contra Ele. Então agora a gente vai orar. Agradecendo. Ora agradecendo quando tira 10, ora agradecendo quando tira 4. É graça do mesmo jeito. É favor pra gente crescer do mesmo jeito. Agora, só que eu disse pra ela, ei, queridona, não te acostuma, não. Vê se tu. Agora, qual é o teu papel a partir de agora, se tu recebeu graça? Não, melhorar pra estudar, me esforçar pra que eu melhore. Eu digo, beleza. Na outra prova, ela tirou 10. Tirou 10. Chegou em casa dizendo, pai, tá aí, tá pago, tá recuperado. Eu digo, muito bem. Continue. Então, aí a gente vai trabalhando o conceito de graça com os filhos. Não haja por questão de mérito, porque uma hora você vai dosimetrar demais e depois você não vai ter a correspondência do outro lado. Aí vai dar problema. É sempre graça na relação da criação dos filhos. Quem mais, gente? Alguém mais? Claro, vai lá, Brunão. Mete o pau em Maranhão agora, que ele tá te cutucando ali. Deixa eu até virar pro Mário pra ele escutar. Manda para aqui escutar. Vai. Não, é porque, baseando no que ele perguntou e na situação, se a gente seguir a linha de nota de escola, por exemplo, logicamente já é pré-conversado. É o seguinte, tu tem que te dedicar. Tu tem que se dedicar. Se tu não te dedicar, como funciona lá em casa, tu vai ter consequência. Isso. Tirou um 4, qual que é a consequência? Até falando do comentário da tua menina, o coração dela já tava. Já tá bonito. Então, minha opinião, ela sabe que ela errou. Sabe. Qual que é a consequência dela no momento? Minha querida, te vira agora. É. Te coça. Era muito como funcionava quando meu pai sempre falou assim, é o seguinte, tu tem que passar de ano. Não importa, eu não quero saber se vai tirar 10. Mesma coisa, tirou 10, não fizesse mais da tua obrigação. Então, é uma brincadeira, quando ele se formou na faculdade, eu e meu irmão, a gente chegou pra ele assim, ó, não fez mais que tua obrigação, parabéns. Quando ele se formou. Na faculdade. Vocês descontaram, né? Foi a nossa vingança, né? Na situação de nota, porque, assim, nota de escola é muito... É o que eles têm na vida, né? Assim, por enquanto, né? O coração dela já estava alinhado. Já. Ela sofreu uma consequência, porque, na verdade, é como Deus lida com a gente. Já. Ele dá um caminho, ele dá a instrução, a gente tem a opção de seguir ou não seguir. Se eu não seguir, eu posso até sofrer ou não sofrer a consequência. E se eu sofrer a consequência, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que correr atrás, seja lá o que for. Agora, se a gente trazer para um âmbito... Vou dar um exemplo meu. Minhas crianças, que eu tenho uma penca, né? Instrução, a gente sempre tem que instruir. Porque a criança, tu tem que estar todo dia instruindo. É o tal do discipulado, é todo dia. Então, por exemplo, lá dentro do carro, antes da gente sair, é o seguinte. Oi, tudo bem, é o mínimo. É o mínimo. A Lúcia é fácil. A Lúcia, ela já sai do carro assim, oi, tudo bem, não sei o quê. Ela já é assim. O Noah já é um cara mais difícil. O Noah, ele já é mais retraído. Chegou dentro do final do dia, a gente está sempre avaliando. Porque, assim, tu instrui em casa e tu valida, vamos dizer assim, quando tu tá no meio de outras pessoas. Porque num ambiente controlado dentro de casa é fácil eu dizer, Noah, o que tu tem que falar quando tu vê alguém diferente? Não, tem que falar, oi, tudo bem. Vai saber os salmos de cor. Isso. Agora vamos pra prática. Chegou na tua frente. Oi, tudo bem? É o mínimo, não precisa nem falar o nome, não precisa nem conversar mais nada depois, mas é o mínimo que eu exijo. Chegou no dia e não cumpriu. É a hora que entrou no carro, a primeira coisa que eu já faço,
Noah, como é que foi? Tu não cumpriu o que a gente conversou. Aí eu entro na questão de privilégio, vamos chamar assim de privilégio. Eu gosto de tratar como privilégio ou não privilégio. Eles gostam muito de sair para comer, por exemplo. Hoje ninguém vai sair para comer porque, não fizeram o mínimo que era para ser feito. Se chegar um momento que não tá tendo jeito, tá perdendo privilégio, e não tô dizendo, tipo assim, 10 vezes isso acontecer, 2 vezes no máximo, não tá obedecendo, aí a gente vai para outra parte que dói. Escala. Aí eu vou dar, como é que ela falou? Dar uma lapada. Essa é a terminologia. Lógico, isso de forma bíblica. Claro, A gente brinca assim, mas não. Claro. O Mário até brinca que eu sou uma pessoa muito ruim para meus filhos. Eu não deixo as crianças fazer nada, mas tudo é bíblico. Logicamente que como a Bíblia fala, ela fala com vara, isso. E a Bíblia fala de vergonhas também. Então, para saber o nível, mas... Eu acho que até nem tem uma pergunta, era mais... Não, é só um comentário, entendi. Um comentário, porque às vezes fica muito aberto. Então quer dizer que se meu filho tirar uma nota ruim, eu vou... Às vezes é o que eu falou do coração. O coração, você tem que alinhar o coração. E o coração é o mais importante. Porque, de novo, em casa é fácil tu controlar o coração da criança. Exatamente. E daí tu vai avaliando o comportamento e isso tu vai, tipo assim, ajustando, um exemplo bobo. O Noah é muito fechado com as coisas dele. Isso. A gente recebeu aquela visita semana passada. Sim. E um dos caras gostou de uma maquininha de controle remoto. Ele pegou, eu quero te dar essa maquininha de... Eu fiquei de cara com ele, porque ele é tão fechado com as coisas dele, tipo, ninguém toca, ninguém nada. Graças a Deus. Depois eu falei, parabéns, eu fiquei muito orgulhoso isso aqui, porque tu abriu mão de algo que eu sei que tu gosta. Isso. E logicamente, daí... Beleza, Bruno. Tem que tu acompanhar a coração, mas... É assim que a gente percebe. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Esses pormenores a gente vai tratar na aula que vem. A questão prática, na aula que vem, tá? Eu não quero entrar muito assim, porque tem algumas orientações de como a gente agir praticamente que o texto bíblico nos dá. Então, eu vou esperar para a aula que vem, né? Mas é só um arremate. O que você acabou de descrever aí é o que a gente chama de limite. É o limite. Você impõe o limite. Você impõe o limite. Daqui você não passa. Quando você passar, você terá consequências. Não quer dizer que todas as vezes... isso que quem vai determinar a correção? O quanto o arrependimento já aconteceu. O quanto você consegue ler que o arrependimento está estabelecido. Eles demonstram isso. Eles mostram isso. Você precisa ler. Já tem arrependimento, já tem sofrimento pelo ato em si, você não precisa mais carregar tanto. Você agora tenta amenizar o sofrimento e reafirma o limite. Sabe por que está acontecendo isso? Porque você passou o limite. E toda vez que você passa o limite, isso acontece. Né? Diga, Mário. Não, tu pegou? Não, o que eu queria dizer, você estava falando aí, ontem aconteceu até com a gente, eu não, vou botar a culpa na Alessandra. A Alessandra foi muito dura com o Caleb, né? Muito. Eu sei. Eu conheço a Alessandra. E eu vejo que isso extrapolou. É aquilo que você estava falando, né? Às vezes, em nome de não passar uma vergonha, às vezes não. Eu fui muito duro com ele, eu reconheço muito. Eu já até pedi perdão para ele em relação a isso. Mas ele deu uma pisada na bola, aí eu fiz o que o senhor falou, né? O que você acha que deve ser o castigo para você diante disso? Aí ele falou comigo assim, 3 dias sem tela. Eu fui, tá bom, vou ser gracioso com você, vou te dar o que você tá pedindo, né? E eu dei os 3 dias. Aí quando foi ontem de manhã, quando ele acordou ontem, ele foi lá e descumpriu, ele ligou a tela. Opa. Aí eu tava na cozinha, olhei, o que você tá fazendo aí? Ele, esqueci. Eu fui, então agora não são 3, são 4, né? E se você esquecer amanhã, é 5. E se você esquecer todo dia, você vai ficar assim pro resto da sua vida. Porque o que eu quero dizer com isso? Não podemos ausentá-los da responsabilidade deles. Não importa se ele tem 1 ano, se ele tem 10 ou se ele vai ter 50. Né? É assim os seus pais. Exatamente. Meu pai está com quase 80 anos. Eu respeito meu pai muito até hoje. Eu nunca chamei meu pai de você. Né? Nunca, é sempre senhor, pai, senhor, sabe? Vai. Claro. Isso já está impregnado dentro da cabeça da gente e às vezes é difícil, né, da gente conseguir explicar isso para a criança, né? Mas livrar da responsabilidade, jamais. Né? Tanto que Vitória teve que tirar o 10 na próxima. A responsabilidade estava dentro dela, entendeu? Porque se a gente for gracioso, mas nessa graciosa eu falar, não, deixa que agora o papai faça. Não.
Sabe? Você, não, deixa que... Não. Você tem a sua responsabilidade de fazer. O que vai acontecer, posso amenizar no castigo, aconteceu de novo, é igual o Bruno falou. Cara, você sabe, se tem uma coisa que seu pai não é bobo, então bobo eu não sou. Você pode achar que eu sou outras coisas, mas... Entendeu? É isso aí. Então, essa questão só da responsabilidade. A responsabilidade é muito importante. E a graça não isenta a responsabilidade. A graça não isenta a consequência de lidar com seus próprios pecados, né? Não. De todas as consequências, não. Beleza, gente? A gente ficaria conversando aqui, mas o nosso tempo ali, o dedo duro já apontou pra gente parar. Lembrando o seguinte, vamos continuar esse papo, não faltem na aula na semana que vem, porque aí a gente vai analisar textos bíblicos para que a gente possa alinhar nossa prática com os nossos filhos, tá bom? E aí a gente vai conversar sobre castigo, correção, conversas, a gente vai falar sobre tudo isso na próxima aula, tá bom, gente? Então que Deus abençoe muito a criação dos filhos de vocês, dos nossos filhos, família de vocês também nos importa, porque a gente é um corpo só, né? Louvado seja o Senhor por isso. Vamos ficar de pé.